Bom dia a todos. Dentro de instantes, iremos iniciar nosso webinar. Enquanto isso, podem usar o botão Q&A para nos contar de onde vocês estão nos assistindo. Bom dia a todos. Dentro de instantes, iniciaremos nosso webinar. Bom dia a todos. Vamos iniciar agora nosso webinar. Eu sou a Patrícia Ferradans, sou responsável pela Singenta Prev aqui dentro do RH. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre é, saúde financeira, que é um dos pilares do nosso programa de bem-estar Eu Me Cuido Mais. Temos aqui conosco a Lara, nossa intérprete de Libras, para auxiliar, e esse webinar também será gravado, então depois poderão assisti-lo. Falando um pouquinho sobre o nosso programa Eu Me Cuido Mais, esse programa ele é composto por quatro pilares: o pilar de saúde física, o pilar de saúde mental, saúde social e saúde financeira. O pilar de saúde financeira é o programa para cultivar, promovido pela Prev e aberto a todos os nossos colaboradores e estagiários e a aprendizes também. Hoje estamos aqui com a Paula Basso, sócia da Super Rico, parceira da Singenta Prev e da Singenta, no programa para cultivar, que vai nos apresentar o webinar. Bom dia, Paula, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Prazer estar aqui Tudo mais uma bom. vez. Paula, por favor, pode se apresentar e agora o tempo é seu. A As gente pa- vai ter aí uns 45 minutos para você conversar um pouquinho com o nosso pessoal e depois vamos abrir para as perguntas. Uma coisa importante, pessoal, mandem suas perguntas pelo botão de Q&A. Ao final, elas serão respondidas, tá? E o chat está aberto para comentários e interações também. Perfeito. Obrigada. Legal, pessoal, muito prazer. Bom, eu sou Paula Basso, já estive aqui com vocês, já falamos um pouquinho de comportamento financeiro, já falamos sobre organização. Sou planejadora financeira, né? Minha formação em administração, relações internacionais e psicologia, então eu misturo um pouquinho desse olhar para o ser humano e para o dinheiro como uma ferramenta para a gente falar de vida. E tanto é uma ferramenta para falar de vida que ele está dentro de um pilar de bem-estar, né, do programa de vocês. Então, olha a importância da gente olhar para as finanças dentro de um programa que se chama Eu Me Cuido Mais. Por quê? Porque, de fato, existem vários estudos que mostram essa relação da nossa, autonomia financeira, do nosso sentimento de segurança financeira e também o nosso bem-estar. Eu vou começar compartilhando tela aqui com vocês. Fiquem à vontade, como a Patrícia falou, para interagir, mandar perguntas e eu vou respondendo no decorrer aqui do webinar, tá?
Bom, para a gente começar a falar sobre essa saúde, saúde financeira e bem-estar, e eu quero começar só recapitulando, já que já faz um tempo que eu não apareço por aqui, né? Essa construção que a gente tem da nossa situação financeira ao longo da vida. Nós temos aí um ciclo de vida em que nós consumimos recursos financeiros desde o momento que a gente está na barriga da nossa mãe, né? Tem alguém pagando nossa conta quando a gente nasce, alguém nos alimentando, alguém pagando nossa segurança, nos proporcionando educação, moradia, enfim, saúde. Em algum momento, ali, para algumas pessoas é um pouco mais cedo, para outras é um pouquinho mais tarde, mas em algum momento da vida nós começamos a entrar no que a gente chama de ciclo da renda, que é o ciclo em que nós somos produtores do nosso dinheiro, né? Através da nossa inteligência, da nossa força de trabalho, nós somos remunerados e começamos a subsidiar os nossos próprios custos, né? Pagar pelos nossos próprios custos e realizar objetivos. Então, o ciclo da renda é aquele momento em que nós entramos na realização dos nossos objetivos. Eu vou querer comprar uma casa, vou querer comprar um carro, quero viajar, quero estudar fora, quero fazer um MBA. E junto com esse processo, tem também o processo de acumulação de uma quantidade de dinheiro, que é uma das preocupações, inclusive, da Singenta Prev, para que a gente consiga construir uma sustentabilidade financeira que faça com que, quando a gente entrar no último terço de nossa vida e que talvez a gente já não tenha a mesma energia de trabalho, a gente consiga ter recursos financeiros para viver bem a vida toda. Quando a gente consegue fazer o nosso ciclo de renda, esse momento que todos nós estamos aqui, produtores de renda, coincidir com a quantidade e fazer uma boa gestão financeira a ponto de fazer a nossa vida inteira a gente viver bem financeiramente, a gente tem um negócio chamado vitalidade financeira, tá? E o que que nos ajuda dentro desse processo? O processo de planejamento financeiro, que é composto por 6 pilares: orçamento, investimentos, balanço patrimonial, imposto de renda, seguros e planejamento sucessório. Hoje a gente vai dar uma olhadinha mais para o orçamento e endividamento, porque a gente está vivendo uma situação num país que tem praticamente 8 em cada 10 brasileiros com algum tipo de dívida. Nem toda dívida é uma dívida ruim, porém é preciso ter muito cuidado e muita cautela. Por quê? Porque uma situação de estresse financeiro, de descontrole financeiro, gera realmente um problema emocional. Então, 88%, eu tenho um conjunto de pesquisas que eu vou mostrar para vocês, de resultados de pesquisas que eu vou mostrar para vocês, 88% dos brasileiros já passaram por algum problema gerado por falta de dinheiro. Talvez vocês se reconheçam ou conheçam pessoas imediatamente próximas a vocês que tenham vivido isso, né? Quase 60% dos brasileiros tiveram alguma questão de saúde relacionada à falta de dinheiro. 74% dos brasileiros indicam que falta de dinheiro é uma das suas principais causas de angústia. Então, olha a importância. E como que esses dados vão impactar de fato no nosso dia a dia? 56% das pessoas entrevistadas por uma pesquisa da PwC, deste ano, inclusive, relatam que impacta no sono, não consegue dormir bem. Outras 55% falam sobre a saúde mental mesmo, criam um nível de ansiedade muito elevado, a ponto, inclusive, de abalar a sua autoestima de mais da metade das pessoas. Saúde física, impactando realmente, às vezes com taquicardia, com desritmia, coisas assim, 45% das pessoas. E discussões e brigas dentro de casa em até 40% das famílias. Então, olha realmente o impacto que isso tem. E falando até da questão da autoestima, é muito importante a gente compreender que quando a gente está passando por um problema financeiro, a gente confunde muitas vezes a nossa habilidade em lidar com números e com dinheiro com o nosso valor de pessoa pessoal, nosso valor de pessoa, né? Faz essa confusão. E isso é muito prejudicial para sair dessa situação de confusão financeira. Quando a gente tem uma situação de desafio financeiro, ou vamos até fazer uma analogia para desafio de nutrição, eu estou subnutrida. Às vezes eu não sei resolver e não por isso eu valho menos como pessoa. Eu vou buscar a ajuda de um nutricionista.
Se eu tô com um problema de saúde, tô com uma dor de cabeça, não consigo encontrar a causa, não sei qual é o motivo. Não significa que eu seja menos como pessoa porque eu tenho um problema de dor de cabeça. Eu vou buscar a ajuda de um profissional. E aí, de repente, eu descubro que eu estou com um problema de visão e eu corrijo e isso desaparece. Ou eu descubro que minha alimentação está impactando na minha dor de cabeça e, portanto, eu corrijo a minha alimentação. Da mesma forma, a mesma coisa tem que acontecer com uma questão financeira. Se eu não estou sabendo sair de uma situação financeira, eu vou buscar a ajuda de um planejador financeiro. E a Singenta disponibiliza isso para vocês. Disponibiliza não só uma plataforma para ajudar vocês a se organizarem, que é a plataforma da Super Rica, daqui a pouquinho eu apresento ela para vocês, mas ela também disponibiliza a consulta individual com um planejador financeiro. Você pode, de repente, se você está tendo uma discussão dentro de sua casa, você pode ir você e seu cônjuge para ter essa conversa com o planejador e, de repente, o planejador ser o intermediador desse diálogo. Você pode ir lá esclarecer e entender se aquela dívida está mais alta do que deveria, como fazer para trazer o seu orçamento para um nível saudável. Você pode decidir, de repente, se é a hora de comprar ou alugar uma casa. Para isso, você tem realmente a ajuda do planejador financeiro. Então, não deixem de usufruir desse benefício ao se cadastrar aí na plataforma da Super Rico, tá? Então, quando a gente está com um problema financeiro, primeiro, cuidado para não se comparar. A gente nunca sabe qual é a realidade de fato das pessoas, a gente é muito estimulado a olhar para fora através das redes sociais ou ver aquilo que é visível aos nossos olhos, né? Olha o caso de tantos famosos que parecem ter um relacionamento lindo e daqui a pouco a gente vem a saber de escândalos dentro dessa relação. Então, aquilo que a gente vê não é aquilo que de fato acontece, não se compare. Comece a olhar para si e identificar o que é importante para si. A gente já falou sobre isso na palestra de comportamento financeiro, que foi a palestra de abertura desse programa. E lá a gente abria com a seguinte pergunta: o que faz a sua vida valer a pena? O consumo que você tem hoje tem mais a ver com o que faz a sua vida valer a pena ou o que mais tem mais a ver com o que você quer impressionar os outros? Vamos trazer isso para o que faz a sua vida valer a pena. Identifique o que é importante para você começar a caminhar na direção que faça mais sentido. E aí a gente possa começar a desenvolver realmente uma relação saudável. Então, a saúde financeira ou o sucesso financeiro, ele tem menos a ver com a nossa inteligência e tem mais a ver com o nosso comportamento. Sucesso financeiro não é necessariamente uma habilidade técnica, é uma capacidade de fazer escolhas coerentes com isso que faz a vida valer a pena, com os objetivos que eu tracei. Então, a gente está aqui num momento que é super favorável, é final de ano, a gente está com aquela energia de renovação, de querer começar um novo ano bom, um novo ano próspero. Vamos aproveitar esse momento, até que muitos de nós temos uma pausa para olhar para essa situação, às vezes com 2, 3 horinhas de dedicação, você transforma a sua situação financeira e começa a implementar novos hábitos. E, inclusive, falando de novos hábitos, a gente repensando o nosso padrão de vida, como é que está a nossa estrutura de gasto, a gente pode fazer um efeito que a gente chama de efeito cascata. Mudando um hábito, muitas contas podem impactar como consequência. Vou trazer o exemplo aqui de 2 questões. Por exemplo, às vezes estou passando por um desafio financeiro e só quero cortar lazer. E cortar lazer me tira a felicidade da vida. Aquilo que a gente tira a felicidade não se sustenta por muito tempo. Muitas vezes o que a gente tem que fazer é uma revisão do nosso orçamento e identificar onde que estão aquelas despesas fixas que são mais pesadas e tentar trabalhar isso. Daqui a pouco você mora num bairro da sua cidade que é considerado um bairro mais nobre, e se você muda para uma região que às vezes nem é a periferia, é simplesmente um bairro que não está dentro do circuito tão nobre, você consegue ter um efeito cascata, por exemplo, de o aluguel ser mais barato, mas também o IPTU ser mais barato, a luz ser mais barato, um apartamento mais compacto me proporciona um custo de material de limpeza, de faxina menor, o supermercado da região é mais acessível, os restaurantes são mais acessíveis e não é somente o custo do aluguel que reduziu, foi o efeito cascata de uma série de despesas vinculadas a isso. Outro exemplo, outro dia eu estava no dentista e o meu dentista comentou comigo: você quer que eu abone sua vaga de garagem? Porque eu tô com uma vaga livre. Eu disse: você tá com uma vaga livre? Claro, quero que abone. E aí ele foi lá e me deu desconto. Eu disse: mas por que você tá com uma vaga livre? Ele falou: eu tô vindo de bicicleta para o trabalho. E eu que antes ficava estressado no trânsito, não me exercitava porque ficava trabalhando
das 8 às 18, daí de noite tinha que ficar com meu filho. Passei a ter agora uma qualidade de vida por eu me deslocar 15, 20 minutos de bicicleta. Não fico bravo no trânsito, chego mais feliz, saio mais tranquilo, consigo me desconectar do trabalho no momento que eu estou voltando para casa. E isso gerou uma qualidade de vida enorme para mim. Então, o efeito cascata ele não é só financeiro na redução de economia, mas também na escolha de hábitos. Novos hábitos podem impactar e mudar a nossa vida como consequência, né? Então, até usando o exemplo do dentista, né? Um ciclista ele não compra o carro, então, ou ele até pode ter um carro, mas ele tem menos desgaste com manutenção, tem menos gastos com combustível, o seguro acaba ficando mais barato porque tem menos incidentes, enfim. Tem todo um efeito também oriundo dessa mudança, tá? Então, vamos lá, falando desse momento que a gente está de organização financeira, então o que é importante a gente olhar? Olhar para essa questão do orçamento doméstico, eu vou reforçar esse ponto aqui com vocês. Estabelecer prioridades, desenhar objetivos, montar um plano de ação e acompanhar e executar isso ao longo do ano. Um dos pontos, uma das ferramentas que nós temos aqui como disponível para vocês é a ferramenta da Super Rico, né? Eu vou abrir aqui, acho que eu não deixei aberto o site, mas eu vou abrir rapidamente aqui para mostrar para vocês, porque desde o início do nosso programa, a ferramenta foi evoluindo. Então, deixa eu abrir aqui. Quando você entra no site da superrico.com.br, você consegue fazer o seu cadastro ou baixando os aplicativos na loja. Você cria o seu cadastro aqui. Eu vou me logar com uma conta modelo aqui só para vocês enxergarem. Deixa eu botar aqui. O que a gente tem aqui de opções. Quando você entra na plataforma, você é convidado a desenhar o seu objetivo de aposentadoria. Então, você vai colocar lá uma renda com a qual você quer viver, vai botar quanto que você tem dinheiro guardado, com qual idade você pretende se aposentar e até que ano você pretende viver de renda. Vamos fazer aqui uma mudança só para vocês verem o impacto disso na curva. Eu vou botar aqui 65 e 95 anos. Então, vou me aposentar a partir dos 65 e vou viver. Eu tenho uma estimativa de vida aí de 95 anos e eu vou calcular. Eu faço esse cálculo, ele me diz quanto eu tenho que guardar por mês, vou salvar. Vocês vão ver que foi feito um ajuste aqui, né? Aqui a curva até ficou super saudável. Toda vez que existem mudanças como que fala, de situação de cenário econômico, taxa Selic, IPCA, inflação, isso é ajustado aqui, tá? E aí o indicador pode ficar vermelhinho porque exige um ajuste desses objetivos. E eu posso aqui, inclusive, começar a calcular os meus objetivos. Olha, eu quero poupar para o estudo, eu quero fazer um MBA, esse MBA vai custar 25 mil reais, eu vou fazer isso, eu tenho poupado já 3 mil, eu preciso até 2026 organizar isso. Bom, eu vou salvar e isso vai impactando no meu objetivo de médio prazo, os meus objetivos de curto prazo e assim por diante. Então, aqui eu consigo entender que para objetivos de curto prazo eu tenho um tipo de objetivo financeiro, para longo prazo eu tenho outro tipo de objetivo financeiro e assim por diante. Aqui também tem uma ferramenta de controle de gastos. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre controle de gastos e vocês conseguem usufruir do lançamento em lote, né? Um lançamento de despesa manual. Aqui é o lançamento manual. Para quem quer integrar com o Open Bank, você tem a opção de integrar com Minhas Economias. Então, você acessa o aplicativo do Minhas Economias, dá o consentimento de uso, por exemplo, eu quero integrar com o Itaú. E aí o Itaú vai fazer essa integração, você vem aqui, autoriza o compartilhamento de dados, você vai botar o seu e-mail, o seu CPF, o seu login e senha do aplicativo e consegue puxar as informações sem precisar fazer o lançamento manual desses gastos, tá? Então, aqui vocês, eu posso fazer um lançamento, por exemplo, de uma despesa, posso dizer que eu tenho uma despesa, por exemplo, de habitação que seja sei lá, uma faxina, tá? Faxina. E eu vou pagar no dia 25 um valor que é, por exemplo, de R$ 300, que veio do meu dinheiro na carteira
e que ele é recorrente, acontece todos os meses. Quando eu lanço, isso atualiza meu orçamento, isso vai impactar também lá na minha curva de vitalidade. Aqui, a curva, vocês estão vendo que tem uma pessoa que está ganhando 12 mil e está gastando 9.900. Então, ela tem uma quantidade de dinheiro que sobra muito maior. Ela está super positiva aqui. Eu vou até mexer, que eu mexi aqui no orçamento, só para vocês verem, tá? Uma pessoa super bem financeiramente falando. Vou diminuir aqui como se ela tivesse 150 mil. Calculo, salvo. E isso, de novo, impacta, tem esse gap para resolver, tá? Então, isso aqui é um filme, gente. Isso tem que ser usado para isso ser interessante, né? Além disso, você pode desenhar plano de ação. Então, você pode vir aqui, incluir que você tem um objetivo de investimento, que você tem uma prioridade média, você quer, de repente, contribuir para o PGBL agora no final do ano da empresa, né? Você quer deixar isso organizado quando você receber um valor aí, você sabe que a data limite desse ano é ali no dia, entre o dia 18 e 21, então você vai colocar aqui no dia 18, você quer estar com isso, você tá isso em andamento, aí você inclui isso. Tá aqui, ó, investimentos contribuir para o PGBL, tá em andamento. Quando você conclui, você vem aqui e faz a conclusão, para não esquecer as ações que são importantes para você, além de ter toda uma trilha educacional aqui para vocês usufruírem, tá, pessoal? Então, voltando aqui para nossa organização e orçamento, deixa eu ver que tem algumas considerações de chat, deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Bom, a Eliane está botando aqui algumas informações, perfeito. E Q&A, deixa eu ver. Por favor, existe algum código pela Singenta para se inscrever na plataforma? Pois o cadastro tem esse espaço para o preenchimento. Tá, obrigada pela tua resposta. No caso de vocês, vocês não precisam preencher nenhum código. No caso de vocês, há um reconhecimento por CPF. Se por algum motivo vocês acessarem a plataforma de vocês e aqui em cima não estiver a logomarca da Singenta Prev, vocês precisam informar isso através aí do suporte do RH para a gente reatualizar a base de CPFs da empresa. Nós fazemos essa atualização com frequência. Então, inclusive, essa semana foi feita uma atualização da base de CPF e todo mundo deveria estar incluído. Às vezes acontece de ter sido desligado alguém, entrado alguém, tá? Para terceiros, vocês podem acessar também, é gratuito, porém, vocês não vão ter o terceiro, essa pessoa não vai ter o benefício de falar gratuitamente com o planejador financeiro. Então, vai ser possível fazer a contratação de serviços avulsos, porém, a ferramenta, a plataforma em si, está à disposição, inclusive para o seu cônjuge, para seu filho, de repente, seus pais, né? Se você quiser compartilhar, é possível utilizar a ferramenta. Porém, não há o benefício da gratuidade do planejador financeiro e nem de algumas especificidades que existem dentro do Singenta Prev. E aí a pessoa vai ver essa logomarca da Super Rico, porque ela não está dentro do ambiente segregado. Uma coisa muito importante, pessoal, é que apesar de ser um benefício da Singenta, isso não há nenhum tipo de compartilhamento de dados com a empresa, tá? As informações são exclusivas entre a pessoa que está inscrita aqui na plataforma e o seu planejador. Nem nós, que somos do time de gestão da Super Rico, visualizamos as informações de vocês. É somente para quem você consente, que vai ser sempre um planejador que respeita toda a política de LGBT, né? Lei Geral de Proteção de Dados. Eu falei correto, né? Então, bom dia, meu computador reiniciou e perdi esse início de reunião. Poderia me disponibilizar? A gravação está acontecendo, depois o pessoal informa para vocês aonde que vai estar disponível, tá? Então, aproveitem esse benefício. É muito poderoso a gente poder se apropriar das nossas informações financeiras. Até porque eu vou reforçar um pouquinho a questão do endividamento. Dentro da lógica de endividamento, muitas pessoas olham para sua dívida, e às vezes a gente está falando até de dívida sob controle, tá, pessoal? Mas um financiamento imobiliário, um financiamento de automóvel, um parcelamento de taxa de parcelamento de cartão de crédito, de fatura de cartão, um empréstimo consignado, um empréstimo que a gente pegou junto ao banco.
que a gente tem por trás do empréstimo? A gente tem uma prestação, né? Essa prestação, ela é composta do quê? Uma parte que a gente chama de amortização, que é a parte que de fato vai pagar a dívida. Então, eu peguei 30 mil de empréstimo, por exemplo. Deixa eu até fazer a conta aqui. 30 mil de empréstimo. Peguei aqui. Eu decidi pagar em 24 meses a uma taxa de juros de 5% ao mês, que é um juros mais ou menos de banco, e a minha prestação ficou em 2.170. Desse 2.175 reais aí de prestação, uma parte significativa, ó, dos 30 mil, 5% é juros aqui no primeiro mês. 5%. 1.500 é juros, gente. Então, dos 275 menos, 675 está pagando a dívida. Os outros 1.500 é custo envolvido na operação, que pode ser juros, pode ser taxa, pode ser imposto, pode ser seguro. Por exemplo, um financiamento imobiliário tem obrigatoriamente um seguro para a situação de morte do contratante. Então, isso eleva o custo dessa dívida. Né? Os impostos, o IOF, obrigatório que toda operação de empréstimo ocorre o pagamento desse tipo de imposto, tá? Então, é bem importante a gente saber isso. Por quê? Porque cada tipo de dívida tem um custo diferente. Se eu pego uma dívida no cartão de crédito, ela custa, em média no Brasil, quase 14% ao mês. Mês. Quando eu falo que eu vou emprestar o meu dinheiro como investidora, numa taxa que a gente chama de taxa Selic ou CDI lá, a gente tem uma remuneração de 12% ao ano. Aqui a gente está falando de pagar 14% ao mês. Olha a diferença da gente ser um endividado ou a gente ser um investidor. Essa dívida de R$ 1.000 aqui de exemplo, no final de 12 meses, ela vai ter mais do que dobrado. Ela vai estar lá em 2.000 e pouco, quase R$ 2.100 em juros. Aí a gente entende que o cheque especial custa 8% ao mês, esse empréstimo direto ao consumidor custa 5,5% ao mês, um crédito consignado pode custar em torno de 2,6% a 3% ao mês, financiamento de veículo 2% ao mês, imobiliário 0,7%. Então veja que um financiamento imobiliário no ano, ele custa menos do que o cartão de crédito no mês. Não deixem de pagar suas contas de cartão de crédito. As faturas de cartão de crédito levam a situações caóticas de desorganização financeira. E se você estiver vivendo isso, fale com o planejador financeiro para ajudar. Ah, gente, obrigada, Betiana, pelo teu questionamento. A plataforma do Android está passando por uma atualização. Existe uma estimativa de uma semana e meia a 2 para essa atualização, tá? Então, estão sendo rodadas atualizações grandes, por isso o Android, pelos próximos dias, vai estar fora do ar. Mas nada impede de você usar a plataforma online. Quando você tiver de novo o aplicativo disponível para o Android, você vai ter tudo integrado. Então, você vai conseguir usar no celular e na plataforma a informação ela se comunica de uma para outra, tá? Então, fica tranquila que assim. O site é superrico.com.br mesmo. Eu vou digitar aqui superrico.com.br e lá em cima vai ter no menu essa essa opção aqui, ó, deixa eu sair de novo aqui, de cadastre-se se você não tiver um cadastro e de login se você já tiver o login, tá bom? Legal. O que eu quero também chamar a atenção aqui, pessoal? O fato da gente pegar empréstimo nem sempre significa que o empréstimo ele é um vilão, ou o crédito, de uma forma geral, ele não é vilão, né? Para muitas pessoas, é a forma de, por exemplo, conseguir comprar uma geladeira, trazer maior qualidade de vida, mobiliar a casa. Então, vai lá parcelando no cartão, sem juros. É óbvio que no sem juros, em teoria, as empresas embutiram as suas taxas e está tudo certo, né? Elas estão te proporcionando esse benefício de parcelamento.
Então, isso pode potencializar, sim, o consumo das famílias, isso pode viabilizar a educação para muitas pessoas, e a educação é uma ferramenta de mobilidade social, né? Pode proporcionar iniciativas empreendedoras. Quantos de nós temos dentro de casa pessoas que, de repente, têm o dom de cozinhar, de dar aulas e precisa pegar algum empréstimo para iniciar um negócio, e isso pode viabilizar o início desse negócio, que vai gerar mais renda no futuro, né? E também o cartão de crédito, por exemplo, é uma ferramenta de crédito, e crédito significa alguma forma de empréstimo, que possibilita você centralizar todos os seus gastos. Fica fácil de você enxergar os seus gastos, né? Então, o crédito em si não é o vilão. O cartão de crédito ele não tem uma perninha para ir sozinho para o shopping center, né? A gente tem é, uma pessoinha aí por trás, que somos nós. O que é importante? A gente ter consciência do que podemos ou não fazer com o nosso dinheiro. E aí entra a ferramenta do orçamento doméstico. A ferramenta do orçamento doméstico é agora um momento maravilhoso da gente olhar, se a gente não olha ainda para isso, porque a gente já tem os dados do final de todo o nosso ano, fica muito fácil da gente olhar para o nosso futuro ano também, para o ano de 2024. Então, eu olho para os meus gastos, eu consigo fazer um grande mapa de tudo que eu tenho de entradas de dinheiro, e eu sei que vocês têm um benefício incrível aqui na Singenta, que é a questão a Singenta antecipa o 13º de vocês em janeiro. Então, vocês conseguem organizar a entrada financeira de vocês de um jeitinho diferente, né? Então, o que você faz? Você olha lá, em janeiro eu recebo o meu salário, eu recebo a antecipação do 13º, em fevereiro eu recebo o meu salário, em março eu recebo o meu salário e eu recebo também um bônus. Então, olha só, vocês têm uma robustez financeira no primeiro semestre que permite uma organização financeira muito melhor, né? E aí vai lá para o mês 4, mês 5 e até o mês de dezembro. Projete esses ganhos, esses recebimentos ao longo do ano e pense, de repente, se você tem a fonte de renda sua, depois você tem um cônjuge que também tem uma fonte de renda, se de repente vocês têm um imóvel alugado, que vocês também têm fonte de renda, o que vocês conseguem enxergar? O mapa de entrada de dinheiro de vocês. Depois vocês têm as saídas, né? Então, o que tem? Em janeiro eu tenho esse tipo de gasto, IPVA, IPTU, compra de material escolar. Em fevereiro tem a festa de aniversário do meu filho. Vou botar ali que eu tenho um desembolso maior com a festa de aniversário, com o presente do meu filho. Em março, esses são os meus gastos. E aí você vai distribuindo. Nem todos os meses nós temos desembolsos altos, mas tem alguns meses que são mais carregados de contas. Por exemplo, agora, dezembro é um mês que tradicionalmente é caro para as pessoas, seja pelas viagens a lazer, pelos presentes e pelas festas de fim de ano que custam um pouco mais, pelas taxas de rematrícula de aluno, né? Pagamento de entidades de classe. Então, às vezes, a gente tem contas mais pesadas. Que se a gente olha a nossa despesa do mês a mês, quando chega no final do ano, diz: Nossa, que sacrifício pagar as contas de final de ano. Mas espera aí, você sabe que vai ter essas contas de final de ano, então, se esse ano você não se organizou e você vai ter que usar, de repente, essa segunda parcela do 13º para organizar essas contas, se organize a partir do próximo. Entenda quais são os custos do seu ano, que vão se dar em meses esporádicos, e reserve uma parte do dinheiro. Então, se você somar esses gastos esporádicos, por exemplo, você entendeu que é 6 mil que você tem de gastos esporádicos, e você pega 6 mil e divide por 12, é muito mais fácil você guardar R$ 500 todos os meses, botar lá numa aplicaçãozinha, todos os meses, chegar no final do ano com R$ 500 todos os meses, que vai dar 6 mil, mais uma rentabilidade, né? Porque você deixou investido. E aí, quando chega começo do ano e você precisa pagar as contas, de repente você consegue pegar o IPTU com desconto. E você ganhou na rentabilidade de ter deixado o seu dinheiro guardado um pouquinho e no desconto do pagamento à vista. Lá no próximo ano, você não precisa mais guardar 500, talvez você precise guardar, sei lá, 480, porque você de um ano para o outro usou estrategicamente seu dinheiro. Faz sentido o que eu estou falando, gente? Então, é bem legal fazer esse mapa para a gente não ultrapassar a nossa capacidade de pagamento e que a gente comece a pensar também, legal, eu tenho essas despesas, preciso reajustar a minha despesa.
eu tenho esses ganhos, eu preciso organizar para guardar para o meu futuro, porque o meu salário não pode ser pensado para gastar no mês. Ele tem que ser pensado para usufruir na vida. Porque eu vi que eu tenho um ciclo de renda, que é o momento que eu sou produtivo, que eu gero dinheiro, que não vai durar uma vida toda. Mesmo que eu ame trabalhar, meu avô, pessoal, tem 98 anos, vai fazer agora dia 16 de dezembro, 99 anos. Ele não tem mais energia para trabalhar, ele não tem, graças a Deus, ele não tem nenhum tipo de problema de saúde, ele só não tem mais a mesma energia, a mesma mobilidade, ele não tem mais a mesma energia mental, às vezes faz algumas confusões de tempo, né? A máquina do corpo para, nem sempre a gente vai poder trabalhar a vida toda. Então, é neste momento que nós somos produtivos que nós temos que pensar na nossa capacidade de geração de renda ao longo da nossa vida. Então, como que a gente gera renda? A gente é habituado a pensar que a nossa principal fonte de renda é o salário. E, de fato, é, enquanto nós somos produtivos. E é neste momento que nós vamos criar as outras rendas, que vão ser as rendas passivas lá na frente. Então, tem uma parte da renda que vai vir da Previdência Social, a contribuição do INSS que nós fazemos todos os meses. Tem uma outra parte da renda que vai vir da previdência privada. Vocês têm um benefício incrível na empresa, não percam essa oportunidade de fazer o seu aporte na previdência e se beneficiar do incentivo que a empresa dá, da aceleração na sua construção de patrimônio que a empresa dá. É um benefício incrível, não são todas as empresas que proporcionam isso para vocês. Mas também você pode pensar na construção de uma carteira de fundos imobiliários e de ações que vai pagar dividendos e proventos lá no futuro. Na construção, de repente, se você tem um imóvel que lá na frente pode gerar aluguel, é uma possibilidade de construção de renda. E você vai somando, a partir do momento que você sabe seu custo de vida, você vai entendendo como que a renda lá do seu futuro vai vir. Ah, vai vir 2.000 do meu INSS, mais 2.000 da minha previdência privada, mais 1.000 das minhas ações por mês, mais 1.000 dos meus, sei lá, dos meus proventos e mais 1.000 do meu aluguel. E aí eu cheguei na renda de 7.000, que, por exemplo, minha família precisa, tá? E aí você constrói múltiplas fontes de renda. De um lado eu tenho as entradas de dinheiro e de outro eu tenho os meus gastos. Uma família financeiramente bem estruturada, ela se organiza, isso é uma pesquisa do Orçamento Familiar Brasileiro do IBGE, tá? Mostra que uma família bem organizada, ela se organiza assim. Metade daquilo que ganha vai para as despesas essenciais, pagar aquilo que é subsistência. Eu preciso me alimentar, eu preciso ter um teto, eu preciso ter segurança, eu preciso pagar por vestuário, educação. Então, eu pego minha renda, a média do ano, e organizo que essa parte vai para pagar as despesas essenciais. Depois, a gente tem 30% que poderiam ser direcionados a despesas sociais, que são aquelas despesas em que a gente trabalha a nossa qualidade de vida. Então, o lazer que eu quero fazer todos os meses, ou uma viagem anual, ou a doação que eu gostaria de fazer, que eu quero fazer. O happy hour com os meus amigos, porque me alimentar é essencial, mas me alimentar todos os dias de iFood também não é essencial assim, não. Então, isso é um luxo, isso é qualidade de vida, né? Então, isso tem que entrar como uma despesa social, e você tem que tomar cuidado para isso não ultrapassar a sua capacidade de renda. E olha só, 20% para projetos de vida. O que são projetos de vida? A construção da minha reserva de emergência, a construção, a compra da minha casa própria, o guardar para os meus projetos, por exemplo, de fazer uma especialização fora do país, né? O que essa organização do orçamento me dá? Ela me dá uma dimensão de quanto custa a minha vida. E se vocês perceberem, eu não estou dizendo deixe de ter lazer. Negativo. O que eu estou querendo dizer é traga o seu lazer para a proporção do que você pode. Se você ganha 10.000, seja feliz com 3.000 em lazer. Se você ganha 5.000, seja feliz com uma outra proporção. Se você ganha 50.000, seja feliz com outra proporção. A ideia não é cortar gastos. A ideia é viver bem. E não é deixar de ser feliz. Não é abrir mão do meu futuro para não ter qualidade de vida hoje. Não.
Eu tenho aqui, se vocês perceberem, eu separo o projeto de vida futuro, eu vivo com qualidade e eu mantenho o meu padrão de gastos fixos essenciais. Então, se a conta não está fechando, eu preciso rever essas contas. Com essa informação, também vou ter uma medida de como as minhas contas estão aumentando de ano a ano e eu vou ter a minha inflação doméstica. Eu vou conseguir, e isso é muito importante para que eu, cuidando do meu dinheiro, daqui desenhando os meus planos de futuro, eu preciso cuidar para manter o meu poder de compra ao longo do tempo. Porque hoje, R$ 100 compram o que eu comprava com R$ 16 lá em 94. Então, o dinheiro perde valor no tempo. Eu preciso corrigir através dos meus investimentos o poder de compra para poder comprar aquilo que vale quando chegar a hora de usufruir desse recurso, né? E eu estava falando para vocês que a gente está. Ah, obrigada pela tua pergunta. Referente sempre ali à renda líquida, tá? A gente tem que levar em conta que a gente tem os descontos de impostos. O que também a gente tem que só cuidar aqui? Existe uma série de benefícios que a gente às vezes não leva em consideração. Por exemplo, plano de saúde, que às vezes é subsidiado pela empresa. Algumas pessoas têm direito, sei lá, a carro, vale alimentação, vale refeição, seguro de vida. E esses são todos custos de um padrão de vida, que a gente tem que levar isso em consideração quando a gente está dimensionando. Mesmo que você ponha lá na linha de entrada benefícios, né? Que você tenha o benefício do seguro de saúde, do plano de saúde, essas coisas assim, coloca lá na saída também essas despesas para você saber de verdade qual é o seu custo de vida. Porque se em algum momento você sai da empresa e você vai viver da sua renda, porque você entrou na fase de usufruto, você precisa saber quanto custa essa vida, né? Então é preciso olhar para isso. E outro cuidado, se você tem empréstimos vinculados à sua renda, é importante você saber quanto disso está ali. Porque quando a gente está quitando empréstimo, muitas vezes a gente está consumindo dos nossos projetos de vida e das nossas despesas sociais. Então é importante a gente traçar um plano para quitar o mais rápido possível, para não perder o poder de realização de sonhos mesmo, né? De viver feliz. Então, é importante a gente olhar para isso também. E aí, nesse caso, tentar quitar o quanto antes essa sua renda, essa sua dívida, tá? E a gente está nesse momento aí de final de ano, que a gente tem aí um uso estratégico de 13º. Se você hoje está com uma situação equilibrada, maravilhoso. Use para acelerar seus objetivos de vida. E se você não tem objetivos, pegue lá, pense quais são as coisas importantes. Ontem eu estava com um casal super querido que eles me falaram, a gente sempre quis ir para o Canadá. Eu disse, mas desde quando vocês querem ir para o Canadá? Ah, sei lá, desde sempre. Eu disse, mas quanto custa essa viagem no Canadá que vocês ainda não fizeram? Ah, a gente nunca parou para calcular. Então, calcule. Quanto custa a viagem para o Canadá? Se você não calcular, você não vai poder entender quanto você pode guardar por mês para comprar sua passagem, para pagar o hotel, conseguir usufruir de promoções quando tiver a ocasião de fazer promoção, viajar com promoções. E não vai realizar o sonho. Então, pare e faça ali um momento de desenho de objetivos da sua família. Transforme esses objetivos em metas, coloque o preço e a data de realização para começar a executar. Aí olhe também para essas contas anuais e faça um exercício de dividir ela por 12 meses para no próximo ano aproveitar o benefício que vocês têm aí de entradas maiores do primeiro semestre e tentar, no primeiro semestre mesmo, resolver isso. Né? Usar a aceleração de 13º, de bônus, para acelerar a construção da sua reserva financeira. Para quem está endividado, antecipe essa quitação de dívida, saia desse sufoco, passe a dormir melhor, né? Acelere sua poupança também. Se você está sem uma reserva de emergência, não há, a reserva de emergência costuma ser de 6 a 12 meses o custo de vida que a gente tem. Então, não acho que se por 20 anos você nunca fez uma reserva de emergência, você vai fazer em um ano, né, pessoal? Então, ponha como objetivo, de repente, o primeiro ano, você ter o equivalente a um mês das suas despesas. Lá no segundo ano, lá em 2025, você quer ter 3 meses das suas despesas. Lá no quarto ano, você vai ter 6 meses da sua despesa e assim por diante. Então, não é de uma hora para outra que a gente realiza os objetivos. A gente precisa ter
a constância da execução. Uma hora a gente executa, uma hora a gente conquista. Mas se a gente não começar hoje, a gente nunca vai chegar lá. E se a gente achar ilusoriamente, infantilmente, que a gente vai realizar tudo de uma hora para outra, a gente se desestimula e não executa. Então, vamos ser coerentes, vamos fazendo. E para quem tem a chance, aproveite agora, vai receber a segunda parcela do 13º, acho que é dia 15 que vocês recebem. Acelera aí, faz um PGBL, de repente, se você faz uma declaração completa, né? E usa como uma estratégia de diferimento fiscal, usa como estratégia para pagar menos imposto tanto atualmente, na hora de declarar o imposto de renda lá no ano que vem, se você quer usar isso no ano que vem, numa declaração completa, você tem que fazer esse ano. Então, tem que fazer agora em 2023 para ter o benefício fiscal em 2024. Além disso, você vai ter o benefício fiscal da tributação de que não incide come cotas nesse investimento, então investimentos de longo prazo chega a ter 40% de ganhos a mais do que os mesmos fundos que não são de fundo de previdência. E ainda tem o benefício da tributação regressiva, que investimentos que ficam até 10 anos passam a ter uma tributação aí de 10%, que é a menor alíquota de imposto dentre os investimentos tributáveis. Deu para pegar aí a tradução? Beleza. O que é PGBL? Ô, Maristela, quando a gente fala em previdência privada, existem duas principais modalidades de contratação, que é o VGBL, para quem faz uma declaração simplificada do seu imposto de renda, e o PGBL, para quem faz a declaração completa do imposto de renda. São modalidades de tributação de escolhas fiscais dentro da previdência que você escolhe. O que é uma declaração completa do imposto de renda? É aquela pessoa que tem dependentes e que precisa declarar os dependentes, aí vai ter uma dedução da sua base de cálculo, já explico melhor isso. Vai ter uma dedução porque paga educação, vai ter uma dedução porque paga o tratamento de saúde de alguém, algum dependente ou o seu próprio. Então, uma pessoa que tem esse tipo de gasto, vamos supor que essa pessoa ganhe 200 mil reais no ano. Ela vai ter lá 6 mil de desconto pelos dependentes que ela tem. Então, o imposto de renda que ela paga, aqueles 27,5%, não vai ser mais sobre 200 mil. Vai ser sobre 200 mil, menos o INSS, menos os dependentes que ela tem, menos o PGBL, que é até o limite de 12% da sua renda bruta. Então, uma pessoa que ganha 200 mil, 10% é 20, 24 mil ela pode contribuir para o PGBL. Então, 24 mil ela desconta, deduz da base de cálculo. Então, ela não vai mais tributar sobre 200 mil. Ao invés de ela pagar 27,5% de imposto sobre 200 mil, ela vai pagar sobre 164 mil, por exemplo. Ela vai pagar menos imposto. Então, ela tem um benefício tributário. Entende? Já deve ter, eu não lembro se a gente fez aqui alguma palestra de PGBL e VGBL, se não fizemos, a gente pode fazer no ano que vem. Mas eu imagino que a Singenta Prev já tenha feito muitas iniciativas explicando isso. Procure esse material para você conhecer sobre isso. É um benefício incrível tributário, além de você estar guardando dinheiro para o seu futuro, tá? Então, é um ótimo momento. O desconto dos 12% no IR é somente para quem faz a declaração completa? Sim. É somente para quem faz a declaração completa. Se você não fizer a declaração completa no ano que vem, use o VGBL, tá? Porque aí você vai ter outro tipo de benefício. O PGBL, quando você for resgatar o seu dinheiro lá no futuro, você vai tributar sobre o total de dinheiro que você tem. O VGBL você vai tributar só sobre o ganho que você teve. Então, vamos supor que ao longo da sua vida você investiu 300 mil reais. E esses 300 mil reais se multiplicaram e viraram 700 mil. 400 foi rentabilidade. No PGBL você vai tributar sobre 700 mil. No VGBL você vai tributar sobre 400 mil, só sobre a rentabilidade. Então, é muito importante o formato de tributação que você escolhe, tá bom? Pessoal, estamos chegando ao fim. Se vocês não tiverem mais dúvidas, mas gostaria de deixar esse espaço para vocês tirarem dúvidas. Eu
gostaria de agradecer aqui o nosso encontro e convidar vocês a realmente escolherem um novo ano e um novo ano próspero, né? Se hoje você vive algum tipo de dificuldade financeira, de desafio financeiro, saiba que isso é resultado de escolhas do passado, trouxeram consequências no presente. Estamos diante de um ano novo, de um novo dia. Escolha de novo. Escolha de um jeito novo. Escolha uma vida nova e vida mais próspera. Se você não sabe como fazer, a Singenta está dando as ferramentas aqui. A Singenta está presenteando vocês com uma conversa com um planejador financeiro para ajudar a tirar dúvidas. Fale com seu planejador. Preencha as informações para que o planejador também tenha as informações para te ajudar a tomar decisões. Use a plataforma. Construa uma nova vida aí, aproveitando essa energia boa de fim de ano, né? Ó, já estou vendo que a Eliane compartilhou a matéria sobre a contribuição voluntária para quem quer atingir os 12% de isenção. Excelente, obrigada, Eli. Estou vendo aqui que também as perguntas foram respondidas, né? Perfeito. Ô, Paula, Oi. excelente a sua palestra. Eu sou super sua fã, super fã. Ah, obrigada. Exato, super rico. Eu acho que a forma como você transmite a mensagem fica clara para nós funcionários da Singenta. Também quero reforçar que a gente tem o simulador do incentivo fiscal. Então, vocês Ótimo. podem ir lá na área logada, tem lá o ícone simulador do incentivo fiscal e que ajuda vocês chegarem no cálculo até os 12%. Muito bom. Muito bom. Acho que tem mais uma perguntinha aqui, Opa, Paula. deixa eu ver. Peraí, deixa eu abrir de novo. Como fazer meu cônjuge enxergar que ela gasta com coisas desnecessárias? Ontem eu tive uma palestra bem legal, que foi da riqueza da vida simples. E no fim, o que a gente chegou à conclusão é que a gente não pode impor a nossa visão de mundo. Todos nós agimos sempre com uma boa intenção por trás ou com uma boa motivação por trás. Nós temos ganhos naquilo que a gente faz. Os ganhos podem ser de felicidade, de alívio emocional, de prazer, de reconhecimento. E quando a gente diz, você não deveria ser assim, você deveria ser diferente, a gente está atingindo e machucando aquela pessoa num lugar que às vezes a gente não sabe. Então, não é uma comunicação eficiente. O que a gente pode é convidar essa pessoa a enxergar de um jeito diferente a realidade, né? Então, a gente pode trazer, por exemplo, poxa, de repente hoje você está lá num jantar, abre um vinho gostoso e comenta, poxa, hoje eu estava lá, sabe que tinha uma mulher falando de finanças? É tão raro ver mulher falando de finanças, né? Eu achei tão legal. Você sabe o que ela falou? Ela estava falando sobre essa e essa estratégia. Você começa a trazer e você começa a ser um veículo de ampliação da consciência financeira. Nenhum de nós quer fazer errado. Às vezes a gente só não recebeu educação para isso. Então, você pode convidar ela a assistir, por exemplo, alguns vídeos na nossa plataforma. Tem uma série de entrevistas. Tem uma entrevista, por exemplo, sobre bem-estar financeiro. É uma entrevista que não fala nada sobre gastos, mas fala sobre o impacto do gasto na nossa saúde. Ela não diz assim, deixe de gastar, mas ela diz assim, pessoas que gastam demais depois desenvolvem ansiedade. Então, você está trazendo uma nova informação para essa pessoa. Procura lá a conversa, tem eu e Thaís falando sobre saúde mental. Acho que até se você botar no Google Super Rico Saúde Mental, você vai ver no podcast, tem Poltrona Cast se chama, tem até no Spotify. Compartilha. E diz, olha só que legal essas duas mulheres falando sobre isso. Eu estou dizendo no feminino porque eu vi que é uma mulher, tá? Eu já tive na minha casa o problema inverso. O meu marido é que era gastador. Então, às vezes a gente põe o estereótipo da mulher, mas a pessoa não necessariamente é a mulher que gasta, não, tá? Mas é legal tentar ser amoroso nessa comunicação. Porque às vezes a gente, na ansiedade e na urgência de querer resolver, a gente começa a criar atritos de comunicação e a gente vai afastando, a pessoa vai entrando cada vez mais na defensiva. Então, trazer consciência, eu acho que é a forma mais eficaz da gente abrir espaço para poder fazer os nossos combinados, né? E aí a gente faz nossos combinados. Daqui a pouco você entende que sim, é muito importante para ela moda, por algum motivo. De repente, na infância dela, ela não usufruiu, ela viveu sempre ganhando roupas.
Então, vamos determinar que você pode gastar, sei lá, R$ 200 por mês na roupa? E aí, esse é o valor. Dá em dinheiro, se for o caso, né? Mas não comece a criar as estratégias para isso, tá bom? Pessoal, acho que eu respondi tudo. Paula, colocar aqui no Teams para mim, Hum. como educar as crianças. Ai, tem uma palestra Educação tão linda sobre financeira. educação financeira para crianças. Mas olha, eu não dá para a gente falar aqui em 5 minutos sobre como educar crianças financeiramente. Mas eu quero deixar duas mensagens sobre isso. Primeiro, o exemplo arrasta. Quando a gente quer educar os outros, a gente precisa primeiro fazer em primeira pessoa. Sabe aquela coisa do tipo, se você jogar um lixo no chão, a sua criança vê isso, ela vai achar que esse é o normal? É isso. Se você juntar o lixo do chão e botar no lixo, aquela criança vai perceber que toda vez que tem um lixo no chão, aquele lixo tem que ir para um lugar certo. Então, o exemplo arrasta. E outra coisa que eu acho que é um grande presente que os pais podem dar para os seus filhos é a construção da sua própria autonomia financeira, em duas direções. A autonomia do filho, no sentido dele entender que existem limites e de saber dizer não é uma excelente didática para saber que ele não pode ter absolutamente tudo e para ele administrar frustrações e administrar o tempo da conquista e de realizações de objetivos. E a segunda autonomia que eu falo é você, adulto, ser autônomo financeiramente para que você dê o maior presente que você pode dar para um filho, que é não fazer com que seu filho gaste dinheiro com você. Você ser o responsável e ter a sua dignidade financeira a vida toda. Então, mais importante do que deixar aos seus filhos muitos bens é deixar eles terem a capacidade de viver bem, porque você foi capaz de criar uma vida rica e próspera para você. Legal. Estou vendo aqui os comentários, acho que eu respondi tudo. Então, não dei exatamente como cuidar dos filhos, né? Como educar os filhos, mas eu deixei aí a responsabilidade para os adultos mesmo. Paula, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada Excelente. também. A gravação ficará no Cultura Online e também na nossa página do programa para cultivar, tá bom? Tem Ai, outros lá, Ana, se alguém perdeu, é, vocês podem utilizar. eu estou vendo a Ana pedindo para mandar a palestra sobre educação infantil. A gente não fez ainda essa palestra aqui na Singenta, tá? De Não, repente mas a pode entrar. gente tem lives lá no Ah, aplicativo, tá. né? Isso, a gente tem coisas no aplicativo, sim. Lá no aplicativo Sim. você consegue encontrar na trilha. E de repente fica como uma proposta de tema lá para o próximo ano a gente seguir o programa também falando um pouquinho disso, né? Obrigada, gente. Excelente. Um excelente fim de ano para vocês e um início de ano Para muito você próspero para também. vocês também, tá bom? Obrigada, Tchau, tchau. pessoal. Tchau, tchau.